Bom, quando a gente faz escolha de tipo de fundação, a gente tem basicamente duas preocupações. Uma preocupação de os chamados estados limites últimos, quer dizer, não pode, basicamente, não pode romper, tem que parar de pé. E os estados limites chamados de serviço, que não pode ter deformações grandes. A gente dá forma ao espaço e a gente se preocupa com tudo que deforma, né? Que perde a forma. Hoje em dia, com os prédios que você tem cargas elevadas de 3.000, 4.000 toneladas, mas são prédios de 40 andares, né? Agora, quando você fala em carga elevada num prédio de 2 ou 3 pavimentos, 500, 600 toneladas para 2 ou 3 pavimentos é muito elevado, considerando a altura. Então, a arquitetura influencia muito nas cargas que você tem. Ou o prédio é muito elevado, tem cargas elevadas, ou o prédio tem uma estrutura e uma distância entre pilares, vãos, que o arquiteto privilegia, mas isso origina grandes cargas, que a fundação tem que absorver. Bom, a definição da fundação depende basicamente da natureza do subsolo, ou seja, a resistência dos materiais que constituem o solo debaixo da terra, né, e a grandeza das cargas, a disponibilidade de equipamentos e técnicas na área em que você está trabalhando, no local, na região que você está trabalhando, e também de custo, né? Ou seja, o aspecto econômico é bastante importante também na definição de uma fundação. Levou-se em conta as particularidades do local, aliado à presença de matacões, que são blocos esparsos contidos no meio do solo residual, e o elevado nível d'água. Então, nessa obra foram utilizados dois tipos de fundação. As estacas hélice contínua monitoradas eletronicamente, que se constituem de grandes dimensões e pegam elevadas cargas. A vantagem da utilização da estaca hélice contínua monitorada é a rapidez na execução, aliada a um controle tecnológico através de instrumentação da estaca, o que dá uma garantia de bastante qualidade. Quando você tinha matacões ou rocha, você utilizava estaca raiz, que é uma estaca que é feita por ruptura hidráulica do solo e com a utilização de equipamentos especiais para perfuração da rocha. Além disso, a execução da estaca raiz possibilitava se atravessar os matacões ou mesmo se embutir a estaca na rocha. Essas são particularidades bastante importantes desse projeto. O projeto previa uma utilização do espaço onde era interessante que houvesse o mínimo de interferência das contenções na própria edificação. A gente conseguiu optando por uma contenção por solo grampeado, é como se fosse um concreto armado, onde existe uma barra de aço que, quando houver a solicitação, essa barra vai entrar em carga. Os tipos de estacas utilizados e o solo grampeado utilizado na contenção não são exatamente novidades. São tipos de estaca de contenção que estão aí no mercado já há anos ou décadas, em alguns casos. O que a gente procurou fazer nesse caso, inclusive por ser uma obra emblemática, por estar na Universidade de São Paulo, etc., foram as provas de carga e os ensaios de carregamento dinâmico. Nós fizemos alguns ensaios nessa obra que acabaram se incorporando, não pela obra em si, mas porque a gente estava discutindo esse assunto, mas acabaram se incorporando à norma brasileira de fundações na sua última versão de 2010. Esse caso era uma obra grande, com cargas importantes, mas não era uma obra muito extensa. Mas em obras muito extensas, você fazer uma prova de carga numa estaca-prova logo no início é muito importante para você fazer revisões de projeto e conseguir projetos otimizados em função desses resultados. Então é de importância fundamental você ensaiar e, além do mais,
você fazer, avaliar o desempenho daquilo que você projetou. Os arquitetos já tinham concebido aquilo que eles queriam como elemento arquitetônico. A obra tinha que acompanhar o terreno pelo programa e o tamanho do prédio, não tinha escolha. Não, eu vou virar um pouquinho, vou virar... Não, é essa configuração. Então, todo o conforto teria que ser dado através de soluções técnicas de arquitetura, mas era querido, era desejado que os elementos que compusessem esse edifício tivessem realmente uma linguagem muito clara. O concreto está aqui com esta função, o aço está aqui com esta função, o vidro está aqui com esta função. Então eram dois elementos lineares, as duas lâminas compondo o projeto fossem então em concreto. Duas linhas paralelas de pilar e uma laje que desse então a passagem para os equipamentos e para as instalações através dessas lajes. E essa era a ideia da estrutura nessa arquitetura. Os volumes fossem bastante pronunciados, bastante claros, mas que os elementos estruturais, cada um deles, tivesse uma frequência e uma constância tão rítmica, tão leve. Então nós acabamos optando, depois de vários estudos, por usar a laje cubeta. A partir do momento em que nós decidimos, vamos fazer moldado em loco. Por que moldado em loco? Porque o moldado em loco daria a linguagem arquitetônica de combinar esses planos de laje com as empenas desejadas pela arquitetura, essas grandes placas de concreto, com a mesma característica e não teria descontinuidade dos nós e das ligações do elemento pré-moldado. A utilização dessas cubetas acabou dando esse quadriculado, esse plano cartesiano muito claro para a gente trabalhar, gente que eu digo, a engenharia e o cálculo, a arquitetura trabalhar nos detalhes, onde é que ela vai arrematar uma parede e tal, você tem a nervura claríssima e uma modulação 80 por 80. Isso facilitou enormemente o corte de armaduras que vão internas a esse concreto armado. Escolhemos esse módulo, ele é compatível com vedos, estrutura, arquitetura, instalações? É. Então tá bom. Aí você tem a questão das coleções Mindlin e da biblioteca do IEB. De um lado a biblioteca, do outro salas de aula e etc e tal. Então houve a ideia de que no trecho das salas de aula você tem 3 andares, com 4 metros cada um. No trecho da biblioteca, você em vez de ter 3 andares, você tem 2 andares. De forma que esse pé direito mais alto, desses 6 metros, ele passou a ter um mezanino interno. Então o acesso à informação, a pegar um livro, foi resolvido com mezaninos intermediários que são em estrutura metálica. Na verdade, o concreto é, para essas estruturas metálicas, o porto, o apoio. Alguns trechos dessa obra, os vãos eram grandes e a gente não queria mudar a altura da forma de concreto. Você tem vãos lá em alguns lugares de 19 metros, em alguns de 24. Nesses lugares nós vamos usar proteção. O que é usar a proteção? Primeiro, usar um aço, que é o aço de proteção, que aguenta muito mais do que o aço do concreto armado. O concreto protendido, você já faz ele trabalhar antes, na expectativa daquilo que virá. Trabalhando no sentido oposto àquele que a estrutura vai trabalhar, para compensar deformações e para compensar a parte do esforço que a gente pode prever. A norma nesse ponto, na hora do concreto protendido, se você está usando um aço melhor, você vai ter que usar um concreto melhor. Então nós usamos o concreto, na obra inteira, o concreto FCK 35 MPa para poder ter equivalentes e o mesmo concreto, tanto no concreto de armadura frouxa quanto no concreto protendido. É uma obra interessante do ponto de vista de funcionamento, usa técnicas modernas que estão se usando no mundo todo e que, antes de mais nada, simples. Nós estamos trabalhando praticamente com estática aplicada e não mais do que isso, porque é a última tendência que você tem em termos de construção. Procurar melhorar essa interação de projeto, essa interação projeto-obra,
Então, esse prédio é um prédio onde essa interação e essa forma de trabalho vai trazer um prédio que é arquitetonicamente especial, para abrigar uma biblioteca que é especial, de uma maneira especial também para poder facilitar a obra, facilitar o detalhamento, facilitar o cálculo. Então, no caso, por exemplo, da cobertura metálica, ela não é só uma cobertura. O prédio, na verdade, ele já é coberto. A estrutura de concreto, ela já tem no nível que seria o de cobertura, ou seja, a laje superior, que dá suporte a uma série de equipamentos, mas ela já é cobertura da biblioteca, quer dizer, não haveria necessidade de cobrir a biblioteca. A necessidade é de uma cobertura de sombreamento, uma cobertura que integra aquela praça central e os vãos que permeiam o objeto arquitetônico e que, ao mesmo tempo, conferem ao objeto essa camada protetora. Ela tem até o formato de uma asa. Essa cobertura deslocada desse objeto dá uma certa leveza a isso tudo. Existe uma camada de ar entre os dois que o vento passando por ali é como se ele tirasse da pele do prédio esse calor residual. A cobertura de sombreamento ajuda na questão térmica e de gastos com ar-condicionado, com essas coisas todas, porque ela está protegendo, como a aba de um chapéu, ela está protegendo o edifício que contém os livros propriamente ditos. Nesse momento é necessário chamar como se deseja cobrir isso. É só telha? Vai entrar vidro? Não, quer o vidro por causa da permeabilidade da luz. Então aí entra a escolha dos materiais. De novo, é uma escolha arquitetônica. A escolha do material, eu vou usar o vidro, eu vou usar a tela, eu vou usar a telha, é uma escolha do arquiteto. A linguagem do aço, nesse caso, ela permite os grandes vãos que a gente precisava, essa estrutura de permeabilidade do olhar, da coisa poder estar passando através do vidro, através das telas. Então a escolha do material veio tanto pela questão arquitetônica, quanto pela questão de montagem, quanto pelas questões de permeabilidade do olhar e de luz. Esse balanceamento é feito em grupo, é uma discussão em que os subsídios do projetista, do caixilho, do vidro, ele vai passar para a gente o quê? Qual é o tipo de vidro, quanto esse vidro precisa de modulação, qual é o peso desse vidro, porque cá entre nós, se você escolheu um material, você escolheu um peso, você escolheu algo para carregar. Que apesar dela ser uma sobrecobertura, ela tem um sistema de calha de captação de água também, porque existe o plano, choveu, existe água. Então todo o sistema de coleta das águas pluviais foi feito um sistema diferenciado, sim. Num sistema convencional de drenagem, você sempre tem essa adução de ar. Para vocês terem uma ideia, num tubo de 100 milímetros, para cada litro de água que desce, sempre espiralizando ali a lateral do tubo, ele arrasta junto em torno de 35 litros de ar. Então, se nós preenchermos esse vazio do ar por água, nós vamos otimizar. É o que o sistema EPANS faz. Esse sistema, ele consiste de um captador que, a partir de um determinado momento que recebe uma vazão de água maior, ele expulsa o ar e forma uma sucção. Essa sucção segue por essa tubulação e vai descer por apenas 3 pilares, apesar de toda essa área de cobertura. Ele é totalmente mecânico, fixo, nada gira, é puramente física, é hidráulica pura. Uma outra característica do sistema EPAMS é que, otimizado o fluxo ou a vazão, nós temos essas águas conduzidas, além de tubulações totalmente horizontais, poder alcançar grandes distâncias, tanto do captador ao ponto da coluna, como também do pé de coluna até o destino final. Ela é uma estrutura que, se você... vamos tirar o fashion dela, ela é bonita.
ela segue uma sequência de treliças com um passo constante, um ritmo constante, intertravadas por um outro sistema sobre os quais se apoia o caixilho. O que eu estou fazendo numa treliça? Eu transformo qualquer esforço. Se eu tiver um esforço transversal à treliça, se eu tiver um esforço normal à treliça, eu posso ter o esforço que eu tiver. Desde que eu tenha uma condição que é a seguinte: as cargas sempre aplicadas nos nós. Eu não posso aplicar carga no meio da barra, eu posso aplicar no nó. Tem que ser sempre triangular. Eu ponho a carga, ela vai ter pequenos alongamentos e etc e tal, mas a cara da treliça está lá, ela está indeformável e funcionando direitinho. Então ela tem uma estabilidade muito legal. Além de ser um jeito extremamente econômico de trabalhar, ela tem a vantagem de que esses vazios aqui no meio são permeáveis ao meu olhar. Eles não são barreiras, eles não são uma coisa que você não pode ultrapassar. A luz pode ultrapassar. Quer dizer, você está usando o mesmo passo, o mesmo ritmo, o mesmo sistema, só que com graça. Eu acho que isso foi uma coisa extremamente interessante. Quer dizer, ela é usada não como uma cobertura efetiva, mas como um sombreamento e uma integração de ambientes e de volumes arquitetônicos, e usado com graça. E no fundo a arquitetura é você trabalhar muito com a luz, com esses vãos, com essas coisas todas.